na minha palavra, na minha justiça, vocês vão colher o fruto da lealdade. Então, ele vai fazer uma metáfora aqui, né? Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então, a retidão, a lealdade, o solo não arado, o coração que está ali precisando ser arado, precisando ser mexida naquela terra. É hora de buscar ao Senhor, e buscando ao Senhor, Ele vai fazer chover a sua justiça sobre o seu povo. Ele vai trazer a chuva. Então ele traz justamente elementos aqui. A palavra do Senhor através de Oséias traz elementos de produção e produção de Deus, né? Para que eles tivessem uma boa colheita, para que eles viviam no campo, para que o gado fosse alimentado. Com as chuvas viriam também as ervas que nascem nos campos, e assim o gado seria alimentado, e assim eles teriam a prosperidade do Senhor. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça, e confie sempre no seu Deus. Amém? Dessa forma, confiando no Senhor, semeie nele, semeie o seu dízimo, a sua oferta, seja ela qual for, mas coloque no seu coração, e assim o faça, e Deus, que olha os corações, fará de fato prosperar a sua vida nele. Então, faça a prova dele, ele certamente abençoará a sua vida. Amém? Então, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, este é o momento de entregá-lo, colocá-lo diante do Senhor. Meu orgulho me tirou, do amor. E ser achado nele, meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus.
Obrigado, Pai, por este momento na Tua presença também de louvor, de adoração, onde são depositados diante do Teu altar aqui, estabelecido aqui, erguido e erigido, Senhor, os dízimos, ofertas, ó Pai, que o Teu povo, Senhor, com amor, que o Teu povo, com temor a Ti, com reverência ao Senhor, em cumprimento à Tua palavra, Senhor, mas acima de tudo com alegria nos seus corações, porque conhecem a Ti, Senhor, depositam diante do Teu altar, diante da Tua presença. Pai, seja abençoando conforme a Tua palavra. Senhor, abençoa conforme essa palavra de Oséias, Senhor, faça, ó Deus, multiplicar nas suas vidas, Senhor, a Tua paz, ou seja, Senhor, a prosperidade do Senhor em todos os âmbitos da vida dos Teus filhos e filhas, não somente com os bens materiais, ó Pai, mas com a paz, Senhor, na saúde, ó Senhor, a paz, Senhor, no trabalho, a paz, Senhor, nos relacionamentos. Ser assim com o Teu povo. Senhor, abençoa aqueles que ofertaram, dizimaram, e aqueles que não puderam fazê-lo, Senhor. Também colocamos os dízimos dessa forma, os dízimos e ofertas diante do Teu altar aqui, ó Deus, consagrando-os a Ti, Senhor, que sirvam de sustento a Tua obra neste lugar, para a honra e glória do Teu nome. É no nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Amém. Amém, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, no capítulo 2. A gente já leu um pouquinho, né? Na escola bíblica, a gente vai ler mais de novo. Nunca é demais lermos a palavra. Amém? Oséias capítulo 2 diz: Dize a vossos irmãos Ami, e a vossas irmãs Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede, até que seus filhos não me compadecerei, até de seus filhos não me compadecerei, porquanto são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei após os meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas. Portanto, eis que lhe cercarei o caminho com espinhos, e contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-á, mas não os acharás. Então dirá: irei e voltarei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ora, ela não reconhece que fui eu o que lhe dei o grão e o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão.
Também farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas luas novas, e os seus sábados e todas as suas assembleias solenes, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais elas lhes queimava incenso e se adornava com as suas arrecadas e as suas joias, e indo atrás dos seus amantes se esquecia de mim, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Pois da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se fará menção desses nomes. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, sim, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em amorável benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, e ao vinho, e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e Lo-ami, direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, fale conosco através da tua palavra, Senhor. Usa-me conforme o teu querer. Eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. O livro de Oséias, ele parece a princípio muito chocante. Claro, pelo ato de Oséias, logo no início do primeiro capítulo, Deus fala para ele ir em um dos centros cultuais de Baal, e ali tomar para si uma das sacerdotisas que recebiam as doações que eram feitas no templo, e praticavam sexo, praticavam relações sexuais com aqueles ofertantes. Por isso aqui Deus chama de prostitutas, porque eram prostitutas cultuais, assim eram chamadas, ou seja, elas recebiam dinheiro para então fazer o sacrifício diante do Deus, e normalmente era o Deus Baal, que era o Deus da fertilidade, e aí essa prática era comum lá. Só que o que choca, e o que Deus então faz com Oséias, é para que chocasse o próprio povo, porque ele era um profeta do Senhor. E ele vai dizer para ele: olha, você vai lá e você vai tirar para você uma esposa. Você vai desposar uma mulher que é uma prostituta cultual. Ou seja, aquela que então trabalha, tem este ofício. Então, quando a gente lê isso, às vezes nós não compreendemos, porque nos dias de hoje, e alguns vão colocar a questão da prostituição nos dias de hoje, mas havia uma grande diferença justamente nesse sentido, porque havia um culto, e o culto da fertilidade. Os homens iam lá buscar porque eles queriam a fertilidade, eles estavam ao mesmo tempo cultuando, tendo as relações sexuais com as mulheres ali, mas cultuando Baal para que ele fosse o provedor deles, para que o Baal, o Deus Baal, fosse então aquele que, porque eles criam
ele seria aquele que traria fertilidade à terra, faria vir o azeite, faria vir, então, através das oliveiras, faria vir o vinho através das videiras, enfim. Né? A gente, quando lê esse capítulo 2 que nós lemos, também vemos este relato. E o que então dizer de tudo isso? Porque Deus faz tudo isso, e esse ato profético, né? Alguns podem não entender direito isso, e realmente é difícil nós entendermos, muitas vezes, como Deus, mas o que Deus ele quer, através do profeta, é que o profeta sinta na pele o sentimento dele para com o seu povo. Deus quer o amor do seu povo. Amém? E Ele quer o amor exclusivo, com exclusividade. Assim como um marido quer o amor da sua esposa com exclusividade. É basicamente isso. Então, e aí nesse sentido, como homem, né, os homens, né, nesse sentido talvez sentirão mais, não que as mulheres não tenham, eu acredito que se fosse o contrário também teriam esse mesmo sentimento, mas aqui nós estamos tratando no caso de Deus, no qual o seu povo ele é comparado, na verdade ele é trazido em todo o texto bíblico do Antigo Testamento como sendo a esposa do Senhor, como sendo a consorte então de Deus. E no Novo Testamento nós vemos então que isso acompanha, inclusive, quando Jesus vem, e aí Jesus é quem? O noivo. E o seu povo, a igreja, é o quem? A noiva. Amém? Então, Deus está muito indignado, muito enciumado. Ele está com este sentimento muito forte. E o que nós vamos entender de tudo isso aí? O que está acontecendo? Por que isso tudo? Israel, nessa época, estava vivendo ali sobre o Império Assírio, sob o domínio do Império Assírio. Tiglat-Salassar, né, ou Falazar, era o imperador, era o Tiglat-Falazar III, e com isso ele dominava o povo. Impunha sobre eles tributos muito pesados. E isso através dos governantes que oprimiam o povo. Eles precisavam de exército também, eles precisavam de pessoas. E uma das formas para que houvesse uma multiplicação de gente, né, podia ser através disso também, através dos próprios cultos de fertilidade, porque aquelas mulheres não tomavam anticoncepcionais e nem abortavam, mas elas então tinham os filhos, e esses filhos iam para onde? Eles iam fazer parte do povo e iam ser criados, e muitas vezes eles eram utilizados no próprio exército. A gente não vai muito longe. Quem já ouviu falar das crianças de Hitler vai entender um pouquinho o que acontecia naquela época, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde com o nazismo as mães, enfim, os filhos não ficavam com as famílias, iam lá para o partido nazista. Então Deus está indignado com isso. Por isso que ele vai dizer que os filhos do povo, os filhos dele,
são filhos de prostituição. E ele vai colocar, os nomes aqui são muito importantes, porque ele, então, Oséias toma uma mulher chamada Gomer, está no capítulo 1, ele tem então 3 filhos, e o primeiro é Jezreel, que corresponde a um vale, ali, e que seria enfim, ele coloca o nome então de Jezreel, ele coloca o nome de uma filha de Lo-Ruama, que é não amada, e coloca o nome de um outro filho, Lo-Ami, que é não meu povo. Esse era o sentimento de Deus. Porque como o povo estava indo após outros deuses, estava indo após, eles tomaram os seus governantes, eles pediram ajuda aos assírios, que tomaram conta de tudo ali. Então eles estavam sendo dominados, e com isso havia uma opressão, não havia justiça, não havia mais a fidelidade do povo para com Deus. Os corações deles tinham se afastado do Senhor. E aí então nós vemos aqui Deus, ele em busca do seu povo, que era a sua esposa, como um marido que é apaixonado pela sua esposa e que vai em busca dela, que está muito irado, muito irritado com a situação, com tudo o que está acontecendo, mas como ele a ama tanto, ele quer que ela volte, ele quer que haja um retorno dela, ele quer que ela o ame com exclusividade. Mas o povo, então o que Deus está combatendo é a obstinação deste povo em se prostituir. Aqui prostituir vamos entender como idolatria, em adorar outros deuses. E por isso então no capítulo 2, ele vai, os capítulos 1, 2 e 3, eles são uma síntese de todo o livro de Oséias. Ele vai falar deste sentimento, daquilo que ele iria fazer como um castigo, digamos assim, para o povo, que era a sua esposa, que é a sua esposa, para que ele então entenda o quanto ele o ama e quanto ele já fez por ela, porque ela não está vendo isso e a quer de volta. Então ele começa dizendo: dizei a vossos irmãos a mim, ou seja, dizei a vossos irmãos, meu povo, dizei a vossas irmãs, Ruama, amada. Ele tinha dito ali no capítulo 1, anteriormente, ele tinha dito que para Oséias colocar o nome de um filho e uma filha de Lo-Ami, que é não meu povo, e Lo-Ruama, que é não amada. Ou seja, porque ele estava muito irado com isso, com essa situação. Mas Deus, ele acabou voltando atrás, porque ele ama tanto o seu povo, que é a sua esposa, né? E aí ele vai dizer: contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Então, aqui Deus está, de fato, falando do seu sentimento, devido a essas traições
do seu povo para com outros deuses. Eu não sou seu marido. Para que ela se afaste das suas prostituições, afaste as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida. Ou seja, e aqui Deus começa a falar que Ele deseja resgatar, e Ele não quer deixar com que o seu povo fique numa condição de vergonha. O marido, naquela época lá, para ele envergonhar a mulher por traição, ele despia ela e soltava na rua. Então já sabiam que aquela tinha sido uma traidora. Por que ele está falando isso aí? Porque viria a Síria, viriam depois os babilônios, viriam os povos ali que iriam dominar e levá-los para o exílio. Mas Deus não iria desampará-los, porque o que Ele queria e Ele sempre buscou, foi o amor daquela que Ele havia escolhido como esposa. Amém? Isso parece difícil para a gente entender, muitas vezes. Mas o fato é que Deus amou um povo e ama um povo. Como um marido que ama muito a sua esposa. Estão entendendo? Estão compreendendo? É isso. E ele não quer perdê-la. Então, ele permite que coisas aconteçam, ou ele vai permitir que um determinado castigo aconteça. Isso parece difícil aqui, para que ele entenda que, para que este povo veja, né? Ou para que ela veja, então, que ele era um bom marido. Tipo assim, nos relacionamentos, aquela esposa, né, às vezes namorada, tudo mais, que tinha lá o seu marido, que era um bom marido, sempre bom, sempre, mais deu lá na cabeça dela alguma coisa, e ela foi seduzida por determinadas coisas neste mundo, e ela começou a trair, ou se afastou deste marido, e então esse marido deixa ela. E aí ela começa a sofrer as agruras da sua decisão longe deste bom marido. Mas porque ela se afastou dele. Estão entendendo? Porque ela se afastou dele. Então, quando a gente lê o livro de Oséias, esta é a tônica do livro de Oséias. Este é o sentimento de Deus para com o seu povo. O povo tinha se afastado. O povo achou que o Baal que fazia as coisas para ele. Então, o povo achou que os amantes, por isso fala dos amantes dela, né? Que os amantes que davam as coisas, que davam tudo, mas Deus está falando, olha, sou eu que te dou. Só que você não está vendo isso, então tá bom, eu vou me afastar de você. E aí você vai ver o que vai acontecer. Basicamente isso. Mas Deus começa a colocar aqui o seu amor, porque o desejo de Deus é ser amado. Amém? É receber o amor do seu povo. Olha só, Deus, Ele não quer um relacionamento aberto. Amém? Sabe, no dia de hoje, já ouviram falar? E nem poliamor. Não tem? Hoje? Multiamor, sei lá quais são os nomes agora. Poliamor, multiamor, relacionamento aberto. Não, Deus quer um relacionamento fechado com você. Amém? É isso que Deus está falando
para o seu povo. É isso que Deus está fazendo através de Oséias. E ele diz, né, para que eu não a deixe, despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. Eu não quero matar o meu povo. Eu não quero matar aquele que eu amo, aquela que eu amo. Até de seus filhos não me compadecerei, porquanto são filhos de prostituição. Então, o Estado de Israel havia se vendido, digamos assim, para os assírios, e sob o domínio assírio, eles negociavam até os filhos, ali, digamos assim, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei após os meus amantes, que me dão o pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Portanto, eis que lhe cercarei o caminho com espinhos, e contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de os seus amantes. Então tá bom, vai lá. Vai lá com os teus amantes. Mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, irei e voltarei a meu primeiro marido. É isso. Ou seja, ela vai buscar. Sabe aquele... Quando você já ouviu... A gente lembra, né? Por exemplo, um exemplo clássico disso está no Novo Testamento, de Jesus falando do filho pródigo. Que o filho pródigo vai e vai embora, sai da casa do pai. Eu vou curtir a vida doidado. Lembra desse filme? Né? Com o Matthew Broderick, né? Curtindo a vida doidada. E vai curtir a vida doidada. Mas aí as coisas ficam ruins e ele se lembra. Olha, na casa do meu pai. E vai voltar. Então o que Deus está falando aqui é justamente o que Ele está já falando para o povo, o que vai acontecer. Vocês vão me deixar porque acham que determinadas coisas são boas para vocês. Sabe quando a mãe fala para o filho não vai fazer isso aí, isso não é bom para você, olha, e aí o filho vai, e aí... Né? Então alguns vão dizer, alguns teólogos vão dizer que Deus aqui é meio que Deus, ele é Deus Pai e Deus Mãe, né? Porque Ele cuida também com este amor. Mas aqui Deus se coloca numa posição, através do profeta, de marido, de esposo, né? E Ele vai dizer que vocês vão dizer, eu voltarei. Temos que voltar para o Senhor, temos que voltar para o nosso primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. E sabe, né, isso acontece na vida real, né? Do tipo assim, poxa, eu perdi, né? Como ele era bom, como ela era boa. E aí, às vezes não tem volta. Mas Deus sempre espera o seu povo. Amém? Então, enquanto a vida, volte-se para o Senhor. Você que está nos ouvindo, saiu dos caminhos do Senhor, volte-se para Deus. Deus quer que você volte para Ele. Você faz parte do seu povo em Cristo Jesus. Então, volte-se para o Senhor. Ora, você está passando dificuldade, está passando os perrengues aí e não sabe o que está acontecendo. Às vezes você até fala, meu Deus, mas volte-se para Deus. Você vai ver o poder e a ação dele na tua vida. No verso 8, ora, ela não reconhece que fui eu o que lhe dei o grão, o vinho, o azeite, e que multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Por quê? Porque nos cultos de fertilidade eles iam lá e havia o ato sexual, havia relação sexual, mas era com o intuito de fertilidade. Eles estavam adorando a Baal para que então Baal fertilizasse a terra, para que as suas colheitas fossem boas, para que houvesse então a erva no campo e assim os seus animais comessem. Era este o intuito. Então eles acreditavam que Baal que estava fazendo isso tudo. E eles estavam se dedicando a Baal. E Deus está dizendo assim, olha, não, sou eu.
Eu sou aquele que multiplica. Ele vai falar isso aqui. Continuando. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. Então, ou seja, isso tudo vai ser tirado de vocês, porque por vocês mesmos, porque vocês se afastaram de mim. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Também farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas assembleias solenes, porque eles dedicavam e tinham as festas, mas nas festas eles dedicavam a Baal. Até adoravam também a Deus, mas ali dedicavam a Baal. E devastarei a sua vide, a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Por quê? Porque viriam as nações, viria ali a Síria, e ela de fato levaria o povo para o exílio, porque no primeiro momento eles estavam ali só ajudando, né? Tinham a forma do imperialismo na antiguidade, né? Haviam 3 estágios, e o estágio final era de domínio total, com um assolamento, né? A assolação da terra, para mostrar que eles mandavam, e levando o povo cativo. Então haviam 3 estágios, e esse estágio aqui ainda não é o estágio final, mas o profeta já está falando, porque estava vendo o que estava acontecendo. Ele fazia parte da sociedade. O profeta não era um ET, ele não estava longe da sociedade, ele estava ali inserido, e estava vendo o que estava acontecendo. E aí então ele ali, com a palavra do Senhor na sua vida, faz essas denúncias, mas faz essas denúncias como uma comparação do que estava acontecendo no momento, e do sentimento de Deus para com o seu povo, nesta relação entre marido e mulher. É isso. E como um ato profético. Eu imagino que deveria ser muito dolorido ali para Oséias essa situação, mas ele sustenta isso. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins. Então está aqui Deus falando que eu vou castigar pelos dias dos senhores, né? dos Baalins, ou seja, dos Baals, né? Do culto, né? Nos quais lhes queimavam incenso, e se adornavam com as suas arrecadas e as suas joias, e indo atrás dos seus amantes, se esquecia de mim, diz o Senhor. Então Deus é um Deus apaixonado, que está com muitos ciúmes, sim, de fato, daquela que é sua amada, que é o seu povo. É isso. Então, Deus tem ciúmes de você. Saiba disso. Deus tem ciúmes de você, porque Ele quer o seu bem. Deus não quer te dominar, mas Ele quer que você o ame e corresponda ao seu amor. Amém? Mas muitas vezes somos rebeldes, não é verdade? Assim como o povo de Israel era rebelde, e acha que vai encontrar um melhor, né? Que vai ter um Deus melhor, sempre tem um melhor. Mas Deus está falando que, olha, o melhor sou eu. Ele é Deus, Ele que é o melhor. Amém? Não há Deus, como já dizia aquele cântico antigo, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor. Lembra? Não há Deus tão grande como o nosso Deus, e é o Deus criador dos céus e da terra. E Deus está fazendo o povo se lembrar, e de forma dura, através da vida de Oséias. Dura para Oséias, mas para o povo também era algo difícil de se ver. Mas para que eles vissem então o que eles estavam fazendo num sentido espiritual para com Deus. Portanto, eis que eu a atrairei. E aí, olha só, Deus aqui querendo
reatar o seu relacionamento de amor com a sua esposa, com o seu povo. Eu vou atrair ela e vou levar para o deserto e eu lhe falarei ao coração. Olha só, declaração de amor que Deus faz. Ele começa a fazer uma declaração de amor aqui, a partir do verso 14. Eu vou atrair ela. Eu vou de novo conquistá-la. Amém? Deus tenta conquistar você a cada dia, para que você volte para Ele. Mas se você muitas vezes endurece o seu coração e não se volta para Ele, você fica à sua própria sorte. Essa é a questão. E você ficando à sua própria sorte, ou se indo após outros deuses, que até são deuses, porque Baal era um deus com letra minúscula, Deus, Ele deseja que você volte para Ele. E o desejo dele então é esse: eu vou de novo conquistá-la. Deus quer reconquistar a tua vida, quer reconquistar você. Não há outro maior, não há outro melhor. Há aqueles que se dizem ser, mas que de fato não são. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor, Deus então começa a falar para o povo e remonta desde a saída deles do Egito. O que ele está falando aqui é que, olha, quando ele fala assim que eu vou levar você para o deserto de novo, é porque Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto. E ali passa os perrengues de um relacionamento, não é verdade? Mas ele suporta a sua esposa, né? Ali com todos esses perrengues, ou seja, o seu povo. E o vale de Acor, né, é o vale da desesperança. Quando o povo entra na terra e conquistam Jericó com Josué, eles vão para um determinado lugar, passando por esse vale, o Vale de Acor, e ele é chamado justamente Vale de Acor porque foi ali que é um vale da desesperança, onde Josué, então, durante a conquista de Jericó, Deus havia dito para ele: olha, vocês não tomem nada para vocês ali, dos despojos, nada vai ficar para vocês. E Acã, tinha um camarada chamado Acã, ele vai pegar uma túnica lá, e vai pegar também, eu não lembro se prata ou ouro. Que era? Prata e ouro, isso. E ele vai esconder na tenda dele. E aí Deus vai dizer: olha, eles vão para uma batalha lá de Ai, e eles perdem, tendo assim, estão sendo muito mais fortes do que o exército de Ai. Eles perdem, eles não compreendem porquê, e aí Deus fala com Josué: olha, eu disse para vocês não fazerem isso, e aí não pegarem nada, né? Que foi justamente o que Acã fez. Ele pegou os tesouros ali para ele. E isso, o que Deus está fazendo aqui em Oséias é fazer-nos lembrar desse momento do Vale de Acor, e ali Acã e toda a sua família foi apedrejado. E por isso foi chamado Vale da Desesperança, porque eles ficaram sem esperança, porque eles perderam a guerra em Ai. E houve então uma morte, né, terrível ali de Acã, que havia desobedecido. E por causa dessa desobediência, sobre toda o povo veio então a derrota contra os inimigos. E aí por isso que Deus está dizendo assim: olha, ele está relembrando, porque ele vai trazer esperança para o povo em meio à desesperança na qual eles estavam vivendo naquele momento.
naquele momento onde eles arrecadavam as coisas, o ouro, a prata, e davam nas mãos de Teglat-Falazar, nas mãos do imperador assírio. Eles tinham feito um conchavo lá com o imperador assírio para que protegessem eles do Egito, de outra nação também, que eu não me lembro agora, mas enfim. E aí, só que eles se venderam, por isso a prostituição, eles se venderam. E aí o povo estava sendo massacrado. E aqueles que estavam que eram os governantes, os sacerdotes, eles estavam meio que numa boa, entre aspas. Eles arrecadavam do povo, e o povo num sofrimento, e davam nas mãos a propina, né, digamos assim, nas mãos lá do Império Assírio. E com isso, o povo estava sem esperança, mas Deus está dizendo, olha, eu vou voltar e vou trazer esperança para vocês. Vocês não vão morrer, vocês não vão perder as batalhas, vai ser resgatada a esperança. Eu vou trazer, ele vai dizer, e o vale de Acor por porta de esperança. Acor significa desesperança. Mas ele vai reverter a situação deles se eles se voltarem para ele, se eles amarem a ele, como seu marido, como seu homem. E ali, porque eu estou dizendo isso, vou continuar aqui, e ali responderá como nos dias da sua mocidade, ou seja, quando eu tirei vocês do Egito, vocês estavam nos dias da mocidade. E como no dia em que subiu da terra do Egito. Aí ele completa aqui. E naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Por quê? Porque Baal significa Senhor. Então, eles poderiam chamar o Senhor. Mas quem é o Senhor? Se eles usassem a palavra Baal, que significa Senhor, eles estavam se referindo ao Senhor como fazendo uma dupla referência aí a Deus, mas ao Deus Baal. E quando ele diz então, ela me chamará o meu marido, ela me chamará Ish. Tá certo, irmã Teresa? Beleza? Então é a diferença. Não está falando que ele me chamará Senhor, ele me chamará o meu homem, o meu Ish. Porque da mulher, a mulher é Ishá, e o meu Ish. Então, o meu homem, eu sou exclusivo. Mas se vocês me chamam de Baal, há uma confusão aí. Estão entendendo? Vocês estão confundindo, porque eu não sou Baal. E se você fala que Baal significa Senhor. Sim, Deus é Senhor. Mas quando eles chamavam Deus de Baal, havia uma confusão com o Deus ali, Baal. Então Deus vai dizer, olha, naquele dia vocês vão me chamar de meu marido, porque o marido é exclusivo. Amém? Pois da sua boca tirarei o nome dos Baalins, e não mais se fará menção desses nomes. Está vendo? Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Deus já estava profetizando aqui a volta do povo do exílio e a segurança que ele ia dar para eles, porque eles se voltariam para Deus. Falavam, olha, a gente está aqui porque realmente a gente adorou Baal, olha. E quando a gente vê os profetas do exílio, eles vão falar justamente isso, vão dizer, olha, a gente está aqui porque a gente pecou contra o Senhor, errou o Senhor, a direção do Senhor. Nós fomos após outras direções, mas não ficamos no Senhor. E aí então Deus vai dizer aqui, e desposar-te-ei comigo para sempre. Então Deus quer resgatar sempre o seu povo, a sua esposa. Ele quer reconquistar. Amém? Desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo.
legalmente e em amorável benignidade e misericórdia. Então, aqui em justiça e em juízo das formas legais, para que todos reconheçam, para que todos vejam, mas com amor, benignidade e misericórdia. Então, estão vendo aqui as palavras que é usada pelo profeta são palavras de cunho de relacionamento. Desposar. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra, e aqui Deus falando, olha só, não é Baal que traz a fertilidade, sou eu. Naquele dia, eu vou falar com os céus, para que a chuva venha. Eles vão responder para a terra, eles vão mandar, que é o que eles acreditavam. Nos cultos a Baal, eles acreditavam que indo lá e fazendo os rituais que eram feitos, inclusive os rituais sexuais, eles teriam então essa prosperidade. Mas Deus está dizendo que, olha, se você ficar comigo e ser a minha esposa amada, andando em justiça, eu vou responder a vocês. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao vinho, e ao azeite, e esses responderão a Jezreel. Que significa que ele semeará, o Senhor semeará. Jezreel significa isso. Lembra que ele deu o primeiro nome do primeiro filho? Qual que ele deu? Jezreel, que era a semeadura. Então vocês estão percebendo que Oséias todo vai dizer e vai falar dos relacionamentos do desejo de semeadura do povo. E o povo indo após Baal. A gente, sim, se hoje acontece alguma coisa parecida, não é mera coincidência. Porque o povo busca prosperidade, e às vezes busca as prosperidades além do Senhor, em outras coisas, tudo mais, e conchavos, e etc, e etc, etc. E as prosperidades aí, né, porque é uma busca de prosperidade tão grande, não é verdade? Será de fato que essa prosperidade, essa busca de prosperidade, está sendo no Senhor? De fato. O povo, na época de Oséias, estava muito bem, obrigado. Não estava mal, não. Muito bem. Mas as elites estavam bem. E o povão estava sofrendo. E aí não havia justiça com o órfão, com a viúva. E Deus está falando através dos profetas. Não há justiça para com o desamparado. O meu povo está desamparado. Mas eu sou aquele que semeia e não é Baal. Por isso ele fala para Oséias retirar Gomer, uma esposa, e ele retira Gomer, né? Ele casa-se com Gomer, e numa analogia do que Deus ia fazer com o seu povo, e vai dizer: eu vou ser aquele que vai semear no povo, semear na terra, dar o fruto, fazer multiplicar, mas sou eu. Tem que se sujeitar a mim. Amém? E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei da não amada. Terei compaixão
vou amá-la novamente, será amada. E o Lo-ami, que é não meu povo, direi, tu és o meu povo. Então Deus aqui reatando os laços. O desejo de Deus era reconquistar o povo, reatar os laços. Tu és o meu povo, e ele dirá, o povo dirá, tu és o meu Deus. Amém? E aí quando a gente vai para o capítulo 3, são 3 versos, porque, como eu disse anteriormente, o capítulo 1, 2 e 3, eles fazem tipo de um sanduíche. Onde o capítulo 2 aqui é o recheio. Né? Pense num recheio como você mais gosta, né? Um hambúrguer, ou misto quente, né? Ali o pão, o queijo, o presunto, aí o queijo e o pão de novo, e aí o presunto, aquele presunto de Parma, de preferência, está ali no meio. É ali onde Deus quer resgatar o seu povo, e Ele mostra o seu amor, e requer do seu povo o seu amor. E aí é interessante porque Deus não para com isso, né? No sentido de que o que Ele quer mais, porque Ele fala para Oséias o seguinte: olha, você agora vai tomar uma mulher adúltera. Poxa Deus, o que é isso? Só já me fala para tomar por mulher uma prostituta cultual, e agora uma mulher adúltera. E aí ele vai dizer, disse-me o Senhor, vai outra vez a uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses e amem passas de uvas. Né? Então, o povo sempre foi seduzido. Né? E a adúltera é aquela que é seduzida. Né? De fato, não é... E aí a questão da prostituição é diferente. Há uma paga por isso. E o adultério, a adúltera, é aquela que seduz e não tem uma paga por isso, mas tem presentes. Então, eles recebiam presentes dos seus amados lá, e o Deus está fazendo então essa metáfora, que o povo também agia desta forma, indo após outros deuses, indo após outros senhores, por causa dos presentes. Né? Assim eu comprei para mim tal mulher por 15 peças de prata e um homem e meio de cevada, e lhe disse: por muitos dias tu ficarás esperando por mim, não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Deus, ele faz este ato com Oséias para resgatar o povo e dizer: olha, nós vamos voltar na relação que nós tínhamos lá no início, quando não havia um governante, quando eu era o rei de vocês. Total. Porque os príncipes, os reis, os sacerdotes iam ser levados cativos ou mortos, iam ser dizimados. Por muitos dias ficarás esperando por mim, não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor, e chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Então, Deus aqui falando já na profecia do que ia ser, o povo ia passar, mas ia se arrepender e se voltar para Ele, e Deus ia resgatá-los novamente, resgatá-los das mãos daqueles que haviam tomado. Ele compra, é comprado, a mulher é comprada. Deus tira das mãos das nações. Amém? Deus paga um preço. E aqui
eu quero fazer um paralelo. Essas duas esposas, isso é um paralelo meu aqui, pensando sobre isso, sobre o povo de Deus como esposa, pensando na igreja como sendo a noiva do Senhor Jesus, e na profecia de Oséias são trazidas aqui duas mulheres, não é verdade? Claro que está falando de Israel aqui, em dois momentos de Israel, mas a igreja do Senhor era tratada como noiva de Cristo. Então, o povo do Senhor como propriedade exclusiva de Deus e esposa de Deus, aqui é tratado em Oséias, e então aparecem duas aqui, duas mulheres. Se a gente for ver, o povo de Deus, ele tem essa divisão, entre aspas, ou dualidade, como o povo, como sendo os judeus que foram resgatados pelo Senhor, que são o povo de Deus. Deus trata e está tratando de determinada forma, e Ele envia o seu Salvador, envia Jesus, Messias, e nós entendemos, sabemos que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da sua igreja, e Ele desposa a sua igreja, então, como noivo. Me fez pensar isso hoje. Então, nós como igreja do Senhor, precisamos nos atentar para essas palavras de Oséias, para como noiva do Senhor Jesus, como igreja, observarmos como tem sido o nosso procedimento para com o Senhor. Amém? E diante daquilo que se apresenta como Deus, aí Jesus falou: olha, não dá para você servir a Deus e a Mamon, né? E as riquezas. Então, e determinadas coisas aí que a gente vê hoje em dia, que você sirva ao Senhor mesmo, como sendo parte então do povo de Deus, e nessa amplitude em Cristo Jesus, de fato como uma noiva imaculada. O Senhor ama você, e se Deus quer exclusividade do seu povo, Jesus também quer exclusividade da sua igreja. Amém? Quer exclusividade da sua vida. Amém? Sirva a Ele, ame-o. O Senhor nos ama, amém? Dizemos, Jesus te ama, Jesus ama, e amém, glória a Deus. Jesus ama, sim, mas Ele vai dizer que aquele que me ama, quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Então, às vezes a gente acha que o amor de Deus, pelo amor de Deus, somente, Ele deve ou tem o dever de se manifestar em nossa vida, então, nos abençoando, dando tudo o que a gente quer, e a gente aí com os baalins, atuais, ou da atualidade. Então devemos repensar os baalins da atualidade e voltarmos para o Senhor. O Senhor tem muito a fazer na tua vida e Ele quer fazer. Amém? Deus abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, e como é difícil entendermos, ó Deus, este pequeno livro de Oséias, ó Senhor, mas quando olhamos por este prisma, ó Deus, nós compreendemos os sentimentos ali envolvidos do Senhor para com o seu povo, para conosco, e o seu amor tão grande,
ó Deus, como um marido que ama sua esposa e vice-versa, ó Deus, certamente. Pai, mas então, dessa forma, Deus, que o Senhor esteja tomando cada um dos teus filhos e filhas aqui reunidos, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, nas tuas mãos, em teus braços, ó Deus, e que haja um renovar, Senhor, dos votos para contigo, ó Deus, como num relacionamento, e quando nos decidimos por Ti, ó Deus, em Cristo Jesus, nós, Senhor, marcamos um relacionamento com o Senhor, iniciamos um relacionamento com o Senhor, que é um relacionamento para a eternidade, ó Deus, no sentido individual, ó Pai, mas no sentido coletivo, Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, ó Pai, ó Deus, então que cada um dos teus filhos aqui compreenda, que aqueles que estão nos ouvindo compreenda isso nas suas vidas e volte para o Senhor, volte para a comunidade, volte, Senhor, para o grupo, para a convivência, Senhor, de igreja, a convivência de povo do Senhor, ó Pai. Que o Senhor faça isso, Senhor, que o Senhor toque nesses corações, que o Senhor trate das feridas, ó Deus, perdoa, Senhor, Tu és perdoador, mas que venhamos a reconhecer, ó Deus, a cada dia, como Tu disseste aqui no capítulo 2, que devemos nos voltar para Ti, não a outro, Senhor, melhor que o Senhor. Ó Deus, assim eu te peço e já te agradeço pelo Teu agir, pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos assistir também. Tenha uma semana abençoada no Senhor. Amém.